Primeira coisa, monte uma planilha de todos os seus públicos. Cara, eu vou te mostrar a minha. Essa aqui, ó, é a minha planilha de todos os meus públicos, ó. O que tá em branco são públicos que eu ainda não criei e o verde que já foram criados. Então, olha que interessante. Por exemplo, eu tenho aqui a live captura. Quando você entra para ser capturado, né, para deixar o lead para participar das minhas lives. Eu já criei o público dos últimos 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90, 180 e 540. E aqui eu coloco uma rápida descrição do que é esse público. Qual é a fórmula da criação desse público? A forma é fonte, segmentação e período. Cara, isso aqui vai mudar o seu jogo, vai por mim. E a descrição, né? Sobre a descrição, entre parênteses, coloca a URL que você, entre colchete, a URL que você está pegando. Faz diferença na hora de você descobrir. Vou explicar para você aqui. Vamos lá, qual é o público? Primeira coisa, nós temos que saber qual é a fonte. Então a fonte, ela pode ser o quê? Pode ser o site, pode ser YouTube, pode ser e-mail, pode ser aplicativo e assim por diante. Então, se eu entro aqui na minha campanha de Google, eu venho aqui nos públicos. Então, ó, aqui você vai criar um público. Aqui são as fontes de público, ó, site, aplicativo, YouTube e lista de clientes são os e-mails. Então, quando eu entro aqui, ó, na minha campanha, certo? Deixa eu colocar todos aqui, ó. Já consigo ver de cara da onde é a pessoa. Esse aqui é um público criado automaticamente, não tem como alterar o nome, mas o restante, ó, YouTube, site, tá vendo, ó? E o período, tá aqui, ó. Então eu sei que é o dia, né? Tipo assim, público do site, intensivo captura, os últimos 180 dias, e aqui embaixo você coloca a descrição desse público. Vamos criar um público rapidinho aqui, ó. Só pra gente entender. Então, por exemplo, eu vou criar um público de pessoas que entraram nesse site aqui, ó, Podcast Extremo. Então, a primeira coisa que você faz, vou mostrar aqui pra você, ó, é você pegar a URL final, Podcast Extremo. Você copia isso aqui. E aí, você vai lá no Google, clica no maisinho, nome do site. E aí, o que você faz? Da onde que vem? Fonte. Vem do site. Da onde que é esse público? É a segmentação? Podcast Extremo. E quantos dias você quer que as pessoas fiquem nesse público? Ah, posso colocar dos últimos 30 dias. Eu coloco assim. E aí, cara, você vem aqui, visitantes de uma página, você escolhe o que é, né? E no final, a URL contém Podcast Extremo, como tá aqui. Já começa, inclusive, a entrar a ter os públicos aqui. Aqui você tem a duração de associação, que se for 50, 60, você vem e escolhe. E aqui a descrição, que é opcional. Que daí eu já coloco o padrão. Aqui na minha planilha já tem, ó, visitantes da página. Eu copio isso aqui e eu coloco aqui, ó. Então, visitantes da página do Podcast Extremo nos últimos 30 dias. E o entre colchete que eu falei pra você, ó. Você vai colocar o quê? A URL que você pegou. Podcast Extremo. Aqui é como você tá segmentando igual aqui, ó. Thiago, cara, pra que isso? Vou te explicar por que é isso. Quando você vem aqui em público personalizado, vou pegar só remarketing de site. Eu já consigo saber, sem precisar entrar nas campanhas, da onde que tá vindo, ó. Ah, isso aqui é intensivo, isso aqui é site confirmado. Então eu consigo saber exatamente qual é a URL final, sem ao menos ter que entrar e ver. Tá entendendo? E aí fica muito mais fácil para você gerenciar vários públicos. Agora, o público de YouTube não tem como fazer isso, tá bom? De YouTube não tem como colocar a descrição e tá tudo bem. Aí você coloca, por exemplo, o YouTube, aí você vai colocar o nome do vídeo, João Silva, dos últimos 540 dias. E aí você vai lá, escolhe o vídeo que você quer ou o tipo que você quer e dá-lhe. Basicamente isso. Esse é o público. E a mesma forma você pode fazer no Facebook e no Instagram. Então, da mesma maneira, pode fazer pequenas alterações, mas isso fica muito mais simples na hora de otimizar. E eu vou te explicar também na hora de a gente ir lá para o Google Ads Editor que toda essa configuração inicial faz muita diferença na criação de campanha. E no final, vou dar aqui um exemplo, ficaria então, por exemplo, site, podcast extremo, no final 180 dias. E assim por diante. Ou YouTube, por exemplo, né? YouTube, por exemplo, assistiu, eu coloco assim, ó, assistiu podcast extremo nos últimos 30 dias.